Phrases affirmatives e négatives. Frases afirmativas e negativas em francês. Bom, para colocar um verbo na sua forma negativa, a gente vai... Como é que eu vou fazer? Envolver, essa é a palavra. Envolver o verbo pelo ne e pelo pas, né? Então, o verbo, a gente vai envolver o verbo assim, por volta dele o ne primeiro e depois o pas. Ou seja, ne, verbo, pas. Tá? E aí, o verbo, a gente já viu alguns verbos, o verbo être e o verbo avoir. Tem outros verbos, como o verbo gostar, aimer, o verbo manger, que é comer, né? No caso, je mange, que está conjugado para eu. Aqui, detester, detestar, aqui está conjugado para eu, detesto, eu, né? Sou solteiro, enfim, aqui eu sou, que eu sou, tá bom? Então, a gente vai ter a forma afirmativa desse lado e a forma negativa, em breve eu já vou colocar aqui para a gente ver também, tá? Então, je suis marié. Perdão, depois deu uma... De novo, je suis marié, tá? A pessoa gravando vários vídeos, é isso. Je suis marié. Então, ou seja, eu sou casada, porque tem um E a mais aqui. Se fosse só com esse E aqui, seria casado. Mas com E a mais, casada. A pronúncia é igual, não muda, tá bom? Só a escrita. Então, je suis marié, eu sou casada. J'aime le français, eu gosto do francês, eu gosto de francês. Je te déteste, eu te detesto. Je mange du pain. Eu como pão. E je suis célibataire. Eu estou solteiro. Tá? Agora na forma negativa, então. Como que eu nego essas frases? Então, como eu falei, o verbo está aqui. Eu só envolvo ele pelo ne e pelo pas. Preciso do ne e do pas. Então, je ne suis pas. Então, eu não sou. Não sou o quê? Marié. Eu não sou casado. Eu não estou casado. Enfim, não sou casado. Aqui o verbo aimer, que está conjugado para eu. Então, aime. Então, je n'aime pas. Eu não gosto. Je n'aime pas le français. Eu não gosto de francês. Je ne te déteste pas. Então, eu te detesto. Então, tá negando isso. Eu te detesto. Eu não te detesto. Então, je ne te déteste pas. Depois, je ne mange pas du pain. O verbo aqui é comer. Está conjugado para eu. Je mange. Eu como. Eu não como. Je ne mange pas du pain. Je ne suis pas célibataire. Então, eu não sou solteiro, eu não estou solteiro. Je ne suis pas célibataire. Ok, entendemos aí que a gente vai envolver o verbo. Então, je mange, je ne mange pas. Eu como, eu não como. J'aime, je n'aime pas. Eu gosto, eu não gosto. J'adore, je n'adore pas. Eu adoro, eu não adoro. Je bois, eu bebo. Je ne bois pas. Viram? Então, eu só envolvo aí o verbo pelo ne e o pas. Essa é a forma negativa em francês. Beleza? Je suis fiancé, né? Eu estou noiva. Aqui tem um E a mais, noiva. Je ne suis pas fiancé. Je suis divorcé, né? Eu estou divorciada, sou divorciada. Je ne suis pas divorcé. Eu não sou divorciada. Je suis né au Brésil. Eu nasci no Brasil. E je ne suis pas né au Brésil. Eu não nasci no Brasil. Je suis française. E je ne suis pas française. Eu sou francesa e eu não sou francesa. Bom, mon signe é vierge, o meu signo. Meu signo é virgem e mon signe n'est pas vierge, não é virgem. J'habite à Montpellier, je n'habite pas à Montpellier. Son nom est Enzo, son nom n'est pas Enzo. J'ai 30 ans, je n'ai pas 30 ans. Então, eu moro em Montpellier, seu nome é Enzo e eu tenho 30 anos. E aqui é a negação. Bom, entendemos como funciona, então, a negação em francês. Agora vamos ver, então, comment utiliser le en français. Então, como a gente vai utilizar esse carinha aqui, o en. Eu poderia falar que é um pronome, enfim, mas eu quis deixar claro que a gente vai aprender a utilizar esse en, né? Então, a gente tem aqui algumas opções. O en tant que preposition, né? O en como preposição, então, e o en como pronome. Né? Vamos entender uma diferença aqui. Je vais partir en France cet été. Então, eu vou partir, esse sentido de eu vou para, enfim, eu irei partir, poderia traduzir assim, mas a gente não fala assim em português, para a França este verão, cet été. E je voyage en voiture, né? Eu viajo de carro, tá bom?
Então aqui, enquanto preposição, a gente está vendo en depois do verbo. Veja que ele está depois do verbo, com essas flechinhas aí. A gente denominou isso. Agora, en tant que pronome, né? Enquanto pronome. Tu en veux deux ou trois? T'en as combien? Ok? Então agora a gente está vendo o pronome, né? Vendo o pronome agora, então esse en ele está antes do verbo. Veja, o verbo está aqui, antes do verbo de novo. A flechinha marca, né? Então aqui eu vou de carro e aqui na França. E aqui, tu en veux deux ou trois? Esse en, ele está marcando alguma coisa. Então provavelmente eu estou segurando uma bandeja assim. Tu en veux, você quer 2 ou 3? 2 ou 3? Esse en é disso. Disso o quê? Se eu estou com uma bandeja, eu estou mostrando alguma coisa. Ele está vendo. Tu en veux, você quer isso aqui? Né? T'en as combien? Você tem quantos? Combien é quantos? A é você ter, né? O verbo avoir. E tu, e o en é o você tem quantos disso? Esse isso é o en. Estou me referindo a algo que foi dito anteriormente. Ou que já está implícito na conversa. Como assim, Thales? Bom, aqui a gente acabou de ver isso daqui. Eu fui mais rápido do que era para ser. Mas a gente acabou de ver tudo isso daí, então. Bom, passando isso, pronom. Agora vamos ver o pronom. Então, qual é o pronom? Il remplace un nom, une chose, un animal, une idée ou une proposition, né? Substituir um nome, algo, animal, uma ideia, uma proposta. Então, eu vou substituir algo que já foi dito na frase, ou que está implícito. Por exemplo, j'ai 3 bicyclettes, né? Eu tenho 3 bicicletas. T'es sérieux? J'en ai 2. Ele aqui está falando sério? Eu tenho 2. J'en ai. Esse en está falando da bicicleta. Então, j'en ai 2, eu tenho 2. 2 o quê? Bicicletas. Só que ao invés de falar bicicleta, ele falou o un, porque está implícito que a gente está falando de bicicleta. J'ai 2 voitures. Je n'en ai qu'une. Então esse en está se referindo a voiture. J'ai 2 voitures, eu tenho 2 carros. E aqui, je n'en ai qu'une, né? Essa expressão aqui, que o ne mais o que estão abreviados, é o somente, tá? Então, eu tenho somente uma. Une porque é feminino, voiture, tá? Mas o un é o que você tem que entender aqui. Esse un aqui, esse un está falando, eu só tenho uma. Mas uma o quê? Esse un se refere a carros. J'ai une maison, j'en ai 2. Então, eu tenho, em vez de não ter esse aqui, j'ai 2, né? Em vez de isso aqui, esse vermelho não existir, j'ai 2, em vez de dizer eu tenho 2, j'en ai 2. Eu tenho 2 disso. Disso que? Casas, que a gente está falando aqui. J'ai une maison, no caso, uma casa. J'ai 4 chocolats. Eu tenho 4 chocolates. Aqui, je n'en ai pas. Então, aqui é a negação. O verbo é o ter. E je n'ai pas seria eu não tenho. A negação do verbo, je n'ai pas. Mas eu não tenho 4 disso. O que é o disso? É o un. Je n'en ai pas. É muito parecido com it, do inglês, né? Ele substitui algo que foi dito anteriormente. O un funciona da mesma maneira. Ele substitui algo que foi dito anteriormente. No caso, chocolates, tá? Ah, mas aqui tá mais complexo, porque tem a negação também. A negação é o ne e o pas. Isso aqui é a negação. O verbo tá aqui. E esse un aqui é o que foi dito anteriormente, ok? Bom, frase d'exemple. Algumas frases de exemplo, só pra gente se habituar um pouco mais. Então, tu veux du pain? Je veux du pain. Em vez de falar, você quer pão? Eu quero pão. Em vez de falar assim, a pessoa usa tu veux du pain? A pessoa responde oui, j'en veux. Esse j'en veux, esse en, tá substituindo o du pain, ou seja, o pão, né? Em vez de falar, você quer pão? Eu quero pão. Não, você quer pão? Eu quero, né? Eu quero em português em inglês você precisaria botar o it, né? Yes, I want it. Eu quero isso o que? Tá? O it está se referindo ao que foi dito anteriormente. O un é a mesma coisa, tá? Então, elle mange des pommes. Oui, elle mange des pommes tous les jours, né? Em vez de falar, ela come maçã, sim, ela come maçã todos os dias. Em vez de ficar repetindo maçã, a pessoa simplesmente pode, oui, elle en mange tous les jours, certo? Próxima frase. As-tu du lait? Você tem leite? Oui, j'ai du lait. Né? Ficar repetindo leite, leite, não precisa. Você pode usar o un. Oui, j'en ai. Esse e aqui, o j'ai eu tenho, mas j'en ai eu tenho isso. Isso que? Du lait, que está sendo substituído ali. Certo? Enfim, e assim por diante. Avez-vous des livres? Oui, j'ai beaucoup de livres. Veuillez repetir. Oui, j'en ai beaucoup.
né? As-tu besoin de l'ordinateur? Né? Você tem livros? Sim, eu tenho muitos. As-tu besoin de l'ordinateur? Você precisa do computador? Non, je n'en ai pas besoin. Eu não preciso disso. Isso é o quê? O en. Elle parle du film? Oui, elle en parle. Tu as besoin de vacances? Oui, j'en ai besoin. Então eu preciso. Eu tenho que traduzir, gente. É muita coisa. Peraí. Elle parle du film? Ela fala do filme? Sim, ela fala. Elle en parle. Ela fala disso. Disso o quê? Do filme. Ela fala do filme. Tu as besoin de vacances? Você precisa de férias? Oui, j'en ai besoin. Sim, eu preciso. Besoin. J'ai besoin é eu preciso. J'en ai besoin, eu preciso disso. Disso o quê? De férias, tá bom? E aqui, por fim, qui veut du thé? Né? Quem quer thé? Moi, j'en veux. Então, j'en veux. Eu quero o quê? Thé, que é chá. Quem quer chá? Tu en veux? Você quer? Você quer o quê? Você quer isso aqui que eu tô mostrando? Você quer um pouco, enfim. Tu en veux? Você quer isso? Non, je n'en veux pas. Não, não quero. Não quero isso. Que é o que a gente está se referindo. Tu as combien d'enfants? J'en ai 4. Em vez de falar j'ai 4 enfants, ele falou j'en ai 4. Ah, t'en as combien? Você tem quantos? Quantos disso? J'en ai 2. Eu tenho 2. 2 disso. Disso o quê, gente? Eles estão falando sobre alguma coisa, não sei o que é. Mas é a maneira de ele falou. Então, tu parles des pronoms en et y? Oui, je suis en train d'en parler là. Então, esse en está se referindo aos pronomes en e y. Isso aqui tá meio confuso para vocês? Não se preocupa, a gente tá indo com calma, mas eu já tô mostrando bastante exemplos. Se você não conhecer todos, não tem problema, tá? J'aime boire de l'alcool. Eu gosto de beber álcool. J'aime en boire aussi. Então, em vez de falar j'aime boire de l'alcool aussi, em vez de falar tudo isso aqui de novo, ele só substituiu pelo en, tá? Ah, regarde, il y a 3 chats là-bas, né? Il y a 3 chats là-bas significa tem 3 gatos, là-bas significa lá. Ah, regarde, olhe, là-bas, il en a 3 là-bas, né? Então, là-bas, il en a, então il en a 3, tem 3, 3 o quê? 3 gatos, là-bas. Il y a des chiens. Il y a des chiens. Tem cachorros? Oui, il en a 3. Ok? Então, esse en, se tenha ficado claro, ele substitui algo que já foi dito. Se nem todas as frases ficaram claras, tudo bem. Mas a repetição ajuda a gente a entender. Lembra que é só o começo da nossa jornada, tá? Vamos ficar claro agora, vamos fazer ficar claro isso aqui que eu estava falando, o do en, negação e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos para a pergunta número 4. Tu as un surnom? Surnom é a palavra para apelido. A forma formal, vous avez un surnom? Você tem um apelido? Ou poderia perguntar da seguinte forma: comment on t'appelle? Né? Como a gente te chama? Comment on vous appelle? Ou como as pessoas chamam, poderia ser também. Comment on vous appelle? Né? Então você poderia usar o te appelle ou o vous appelle. Ok? Beleza, como te chamam? Como poderíamos chamar? E aí, ou poderia perguntar se ela tem um apelido, né? Essas são as maneiras de perguntar isso. Então a pessoa poderia responder da seguinte forma: non, je n'en ai pas, né? Se a pessoa pergunta se tem um apelido, essa primeira aqui, se tem um apelido, a pessoa responde não, non, je n'en ai pas. Esse on aqui está se referindo ao quê? O apelido. Que foi o que ele perguntou, se tem apelido? Não, je n'en ai pas, né? Em vez de dizer não, je n'ai pas, no caso assim, je n'ai pas, seria eu não tenho, mas aí seria errado. Aquele je n'ai pas, ele já quer arrumar e ajustar ali, certo? Porque eu não tenho, mas eu não tenho, tem que referir a algo que foi dito anteriormente, beleza? Non, je n'ai pas de surnom. Aqui eu especifiquei que eu não tenho sobrenome, aí tudo bem, eu não tenho, sobrenome não, perdão, apelido, surnom. E aqui eu não falei o que é. Então, como eu não especifiquei, o en já está especificando. É isso que a gente estudou. Non, aucun, não nenhum. Je m'appelle Ju, né, me chamo Ju. Mes amis m'appellent Delph. Mon surnom est CC. Mon nom est Fernanda. Mais tous m'appellent Nanda, né? On m'appelle Dédé. E o último aqui. Mon nom est Rafaela. Mais tous m'appellent Rafa. C'est plus court. Ou c'est mieux. Assim como você queira. Beleza? E, por fim, aqui vamos para número 5.
para finalizar esse vídeo. Tem mais aqui embaixo? Não, aí já seria 6. Beleza, então vamos finalizar aqui. Tu as un copain, você tem um namorado? Ou une copine, uma namorada? Vous avez un copain ou uma copine, namorada? Ou poderia perguntar, tem várias maneiras de perguntar se alguém tem namorado ou não, tá? Petit ami, copain, copine, tem outras maneiras aí. Mas eu deixei duas aqui. Tu es marié, você está casado, casada? Ou vous êtes marié? E aqui alguns exemplos de resposta, tá bom? Non, je suis célibataire. Né? Não, eu estou solteiro, solteira. Non, je ne suis pas marié. Não sou casado, casada. Aqui, oui, je suis fiancé. Estou noivo, noiva. A gente adiciona o e para o feminino. Oui, je sors avec quelqu'un, né? Eu estou namorando, eu estou saindo com alguém, estou conhecendo alguém, eu saio com alguém, ou seja, estou namorando aí, estou tendo uma pessoa. Oui, je fréquente quelqu'un, uma maneira diferente, é engraçado, né, pra gente, eu frequento alguém, mas estou conhecendo alguém, je fréquente quelqu'un, estou saindo com alguém. Je suis marié, oui, je suis marié. E, finalmente, oui, je suis divorcé, mais je me sens prêt, ou prête, se for feminino, a rencontrer quelqu'un d'autre. Então, eu estou divorciado, eu sou divorciada, mas eu me sinto prêt. Aqui o prêt é preparado. E prête é preparada. A rencontrer quelqu'un, a conhecer alguém. Né? Quelqu'un d'autre, alguma outra pessoa, né? Então é isso aí. Finalizamos então com a negativa, a gente viu a negação, as frases afirmativas. Vimos também o en tant que prénom, né? Como pronome. E vimos aí algumas... Na prática, a metodologia, estamos avançando e vamos continuar aí, te vejo em breve.